Quando caças somem do radar e o alvo é Khamenei, não é operação comum, é recado de execução no topo do Irã. Madrugada no Oriente Médio. Caças cortam o céu em silêncio, invisíveis aos radares. A missão: decapitar o regime iraniano. O alvo principal tem nome e endereço: Ali Khamenei, o líder supremo do Irã, o homem mais poderoso da nação persa. A operação, batizada de Fúria Épica pelo Pentágono, não é um simples bombardeio. É uma caçada humana, planejada por meses entre Estados Unidos e Israel. O objetivo é claro e brutal: encontrar e eliminar Khamenei, apostando no colapso de sua estrutura de poder. A Fúria Épica não nasceu ontem. Meses de caça deixam rastros, e o primeiro sinal aparece quando Teherã começa a tremer. Explosões ecoam em Teherã, Isfahan e Qom. Não são ataques aleatórios. Mísseis de precisão buscam complexos presidenciais e esconderijos da Guarda Revolucionária. A inteligência ocidental acredita saber onde o Ayatollah se abriga e a ofensiva é cirúrgica e implacável. O resultado imediato é o caos. O espaço aéreo iraniano é fechado, a internet sofre um blackout e a fumaça toma conta da capital. Em meio ao pânico, uma certeza: a guerra não é mais por procuração. Ela agora bate à porta dos líderes. Explosões cirúrgicas, blackout e céu fechado criam um detalhe assustador. Se a inteligência erra por minutos, quem paga é você. Me fala se você acredita que o Irã, um país que possui mísseis balísticos e urânio enriquecido a 60%, consegue se defender dos Estados Unidos e Israel nesse confronto direto. Me conta se você é a favor da queda do atual regime e a execução do Ayatollah. E me explica por que acha isso. Lembrando que essa matéria foi baseada nas notícias do Sky News, The New York Times, BBC, The Guardian, Al Jazeera, Sputnik, RT News e Telegram. Mas antes de continuar esse vídeo, se você ainda não é inscrito, não perca tempo, se inscreva aqui. Vale a pena, eu te garanto. Se você estiver vendo a sua TV, é só apontar o celular para o QR Code aqui do lado. Deixe seu like para o YouTube recompensar o núcleo da Terra. Se você curte muito esse conteúdo, ajude nosso trabalho clicando em valeu. É muito, mas muito obrigado pela força de sempre. Agora encare a pergunta: com mísseis e urânio, o Irã aguenta o choque direto ou a queda do regime vira inevitável? A caçada se concentra em complexos subterrâneos. Fontes de inteligência afirmam que Ali Khamenei e o presidente Massoud Pezeshkian foram alvos diretos. Enquanto o presidente é declarado seguro, o paradeiro do líder supremo se torna o maior segredo do Irã. A estrutura que protege Khamenei é um mistério de concreto e aço. Especula-se que seu bunker principal seja uma cidade subterrânea, similar às instalações de mísseis, projetada para resistir a ataques nucleares táticos, com múltiplos níveis de profundidade e sistemas autônomos de sobrevivência. O conhecimento sobre a localização exata desses bunkers é a informação mais valiosa da guerra. Israel e Estados Unidos investiram décadas em espionagem para mapear essas fortalezas, usando desde satélites até informantes infiltrados no alto escalão do regime iraniano. Para destruir tais bunkers, são necessárias armas especiais. A bomba GBU-57, conhecida como Bunker Buster, é a principal ferramenta para a missão. Com quase 10 mil quilos, ela é projetada para penetrar dezenas de metros de terra e concreto antes de detonar. A questão não é apenas se a bomba pode alcançar o bunker, mas se a inteligência sobre a localização de Khamenei é precisa em tempo real. Um erro de minutos pode significar o fracasso da missão de decapitação do regime. Enquanto o líder some no subterrâneo, lembra do que a Guerra do Golfo ensinou: quando os chefes se escondem, civis viram alvo. Enquanto os líderes são caçados, a população civil paga o preço. Um ataque com mísseis atinge uma escola primária feminina na cidade de Minab, província de Hormozgan.
O resultado é uma tragédia com dezenas de estudantes mortas e feridas. Os números de vítimas civis crescem rapidamente. Relatos iniciais falam em dezenas de mortos apenas no ataque à escola, com equipes de resgate buscando sobreviventes sob os escombros. A comunidade internacional reage com horror, enquanto o Irã denuncia um crime de guerra. Outras cidades também registram vítimas. Em Abiek, um míssil atinge uma área residencial, matando ao menos um estudante. A ofensiva, que mirava a liderança militar e política, começa a desenhar um rastro de sangue entre cidadãos comuns, ampliando a crise humanitária. A resposta de Teherã é imediata e furiosa. O Ministério das Relações Exteriores declara que o Irã não hesitará e responderá com autoridade. A nação, segundo o comunicado, nunca se rendeu à agressão estrangeira e a retaliação será decisiva. A promessa se cumpre em poucas horas. A Guarda Revolucionária Islâmica lança a primeira onda de ataques. Mísseis balísticos e drones são disparados contra Israel, enquanto bases militares americanas em toda a região entram na mira iraniana, transformando o conflito em uma guerra regional. A tragédia em Minab muda o peso do conflito, e a retaliação chega rápido. Por trás dos drones, existe um arsenal pronto. O arsenal iraniano, construído ao longo de décadas, é posto à prova. O país possui o maior e mais diverso conjunto de mísseis do Oriente Médio, com mais de 3.000 unidades balísticas, segundo estimativas americanas. Muitos são baseados em tecnologia russa e norte-coreana. Mísseis como o Segil, com alcance de 2.500 km, e o Khorramshahr, com alcance de 2.000 km, colocam qualquer ponto de Israel e bases americanas no Catar, Bahrein e Kuwait ao alcance das forças iranianas. A retaliação se materializa. A base naval da 5ª Frota dos Estados Unidos no Bahrein é atingida por mísseis, com vídeos mostrando uma enorme coluna de fumaça. 4 bases americanas no total são alvejadas, incluindo instalações no Kuwait e Catar, confirmando a amplitude da resposta. Israel também sente o impacto. Sirenes soam em Tel Aviv e Haifa, e o sistema de defesa Domo de Ferro é ativado para interceptar os projéteis. Apesar das interceptações, alguns mísseis atingem o solo, deixando dezenas de feridos e comprovando a capacidade de penetração iraniana. O Irã demonstra que sua capacidade de retaliação não é blefe. Ao atingir alvos militares de alto valor, tanto de Israel quanto dos Estados Unidos, Teherã envia uma mensagem clara: a agressão terá um custo elevado e será paga em todo o Oriente Médio. Se mísseis atravessam defesas e atingem bases, a próxima camada é o céu. Sistemas antiaéreos decidem quem respira até amanhã. A defesa iraniana se baseia em uma estratégia de dissuasão e negação diária. Além dos mísseis, o país opera sistemas de defesa aérea de fabricação russa e própria, projetados para abater caças e mísseis de cruzeiro que invadam seu espaço aéreo. No entanto, a superioridade tecnológica dos Estados Unidos é esmagadora. A força de ataque americana inclui caças de 5ª geração como o F-22 e o F-35, praticamente indetectáveis por radares convencionais, e bombardeiros estratégicos B-1 e B-52. A Marinha dos Estados Unidos posiciona 2 grupos de porta-aviões na região, cada um capaz de lançar mais de 100 missões de combate por dia. Somados aos destroyers e submarinos, eles podem disparar centenas de mísseis de cruzeiro Tomahawk contra alvos iranianos. O confronto direto expõe a assimetria de poder. Enquanto o Irã pode infligir danos significativos e desestabilizar a região, sua capacidade de sustentar uma guerra convencional contra a maior potência militar do mundo e seu principal aliado regional é severamente limitada. A ameaça iraniana, portanto, não reside na vitória militar, mas na capacidade de transformar o conflito em um atoleiro custoso. O fechamento do Estreito de Hormuz, por onde passa 1/5 do petróleo mundial, seria uma de suas armas econômicas mais potentes. Só que guerra moderna não se vence só com bombas. O Estreito de Hormuz já paralisou o mundo na guerra dos petroleiros. A chance de defesa do Irã depende de sua guerra assimétrica. Ataques de retaliação precisos, ações de grupos aliados no Líbano, Síria e Iêmen, e a imposição de um custo econômico e humano insustentável para seus adversários, forçando um recuo diplomático.
A ofensiva coordenada não surgiu do vácuo. Ela foi a consequência direta do colapso das negociações sobre o programa nuclear iraniano. A diplomacia falhou e as potências ocidentais decidiram que a ameaça de uma bomba iraniana era intolerável. O estopim foi a confirmação, por inspetores internacionais, de que o Irã havia alcançado o enriquecimento de urânio a 60%. Este nível, embora não seja suficiente para uma arma, está a um passo técnico de atingir os 90% necessários. Para Israel, a linha vermelha havia sido cruzada. O governo israelense sempre afirmou que não permitiria um Irã nuclear. Com o fracasso da pressão diplomática e das sanções, a opção militar se tornou a única alternativa viável em sua doutrina de segurança. O objetivo declarado por Washington e Tel Aviv é duplo. A curto prazo, destruir a infraestrutura nuclear e militar do Irã. A longo prazo, fomentar a queda do regime dos ayatolás, visto como uma fonte permanente de instabilidade e terrorismo na região. Quando a diplomacia morre, a operação vira doutrina. Destruir infraestrutura, derrubar liderança. E a história mostra que isso raramente termina limpo. A operação utiliza o que há de mais avançado em armamento. Além das bombas Bunker Buster, caças F-35 israelenses e F-22 americanos lideram os ataques, garantindo a supressão das defesas aéreas iranianas antes que os bombardeiros mais pesados entrem em ação. Mísseis de cruzeiro Tomahawk, lançados de navios e submarinos no Golfo Pérsico, atingem alvos específicos com precisão cirúrgica. O objetivo é paralisar o comando e controle do Irã, cortando a comunicação entre a liderança e suas forças armadas. A questão do assassinato de líderes é um ponto sensível. Oficialmente, o objetivo é neutralizar a capacidade de comando. Na prática, a eliminação de figuras como Ali Khamenei é vista como o caminho mais rápido para desmantelar a estrutura de poder teocrática. A derrubada do regime é a aposta final. A estratégia se baseia na crença de que, sem seus líderes e com suas forças armadas degradadas, o governo iraniano entraria em colapso sob o peso de uma população insatisfeita e de facções internas rivais. O ataque é, portanto, uma jogada de alto risco. Ele não busca apenas um recuo tático do Irã, mas uma reconfiguração geopolítica completa do Oriente Médio, apostando que a destruição do regime atual levará a um futuro mais alinhado aos interesses ocidentais. Com F-35, F-22 e Tomahawk, o relógio acelera, e enquanto o Irã queima, outra fronteira decide abrir fogo também agora. Enquanto o Irã arde, outra fronteira se incendeia. O Paquistão, uma potência nuclear com mais de 170 ogivas, lança uma série de ataques aéreos contra o Afeganistão, declarando o que chama de guerra aberta contra o regime do Talibã. A tensão entre os dois vizinhos não é nova, mas explodiu após uma série de ataques terroristas em solo paquistanês. Islamabad acusa o Talibã de abrigar militantes do Tehrik-i-Taliban Pakistan, o TTP, grupo responsável pelos atentados. Caças J-17 Thunder, de fabricação paquistanesa-chinesa, bombardearam campos de treinamento e esconderijos nas províncias afegãs de Khost e Paktika. O governo do Paquistão afirma que sua paciência se esgotou e que irá caçar os terroristas onde quer que estejam. O poder de fogo paquistanês é consideravelmente superior. Suas forças armadas possuem mais de 650 mil soldados na ativa, tanques modernos, artilharia de precisão e uma força aérea bem treinada. O Afeganistão, sob o Talibã, não tem uma força aérea funcional. O Talibã, no entanto, é um inimigo formidável em seu próprio terreno. Sua força não está em armamento convencional, mas em décadas de experiência em guerrilha. Sua defesa se baseia em táticas assimétricas, emboscadas e profundo conhecimento da geografia montanhosa do país. O Paquistão sabe o preço do caos. Em 1998, testou suas ogivas e virou foco mundial. Por isso, cada ataque na fronteira assusta. O objetivo do Paquistão não parece ser uma ocupação, mas sim degradar a capacidade do TTP de operar a partir do Afeganistão. Os ataques buscam forçar o Talibã a reprimir os grupos militantes que usam seu território como santuário. O conflito se encontra em um estado de escalada perigosa.
O Paquistão declarou sua intenção de continuar os ataques, enquanto o Talibã promete vingança. A situação ameaça desestabilizar uma região já marcada por décadas de guerra e instabilidade crônica. A posse de armas nucleares pelo Paquistão adiciona uma camada de tensão global. Embora o conflito seja contra o Afeganistão, qualquer instabilidade em um país com um arsenal atômico é motivo de grande preocupação para a comunidade internacional. A guerra declarada pelo Paquistão ao Talibã ilustra um padrão regional. Nações perdendo a paciência com ameaças originadas em vizinhos e optando por ação militar direta, ignorando fronteiras soberanas em nome da própria segurança, um eco da lógica usada contra o Irã. Quando Islamabad caça o TTP, além da linha, a lógica contagia. E longe dali, uma frase de Trump joga Cuba no radar. Longe do Oriente Médio, outro foco de tensão surge no Caribe. O presidente americano Donald Trump, em um comício, declara abertamente a possibilidade de uma tomada amigável de Cuba, reacendendo temores de uma intervenção militar na ilha. A declaração não é vista como uma gafe, mas como parte de uma doutrina mais ampla. Durante seu mandato, Trump supervisionou uma política de pressão máxima contra a Venezuela, que incluía sanções severas e a ameaça velada de uma ação militar para derrubar o governo. Agora, o alvo é Cuba. Trump sugere que, sob sua liderança, os Estados Unidos poderiam arquitetar uma transição de poder, removendo o regime comunista que governa a ilha há mais de 6 décadas. A palavra amigável soa como um eufemismo para uma operação de mudança de regime. As chances de defesa de Cuba são limitadas. Suas forças armadas, embora experientes, operam com equipamentos majoritariamente da era soviética. Sua força aérea e marinha não seriam páreo para a tecnologia e o poder de fogo dos Estados Unidos. A defesa cubana se basearia em uma estratégia de resistência popular e guerra de guerrilha, similar à doutrina da guerra de todo o povo. O objetivo seria tornar uma invasão e ocupação tão custosas em vidas e recursos que se tornaria politicamente insustentável para Washington. Cuba já viveu invasão em Playa Girón e a ilha guarda cicatrizes. Por isso, tomada amigável soa como ameaça real. Em termos de armamento, Cuba possui tanques T-62, sistemas de defesa aérea S-125 Pechora e mísseis antinavio de fabricação própria. São equipamentos datados, vulneráveis a contramedidas eletrônicas e ataques de precisão de uma força moderna. A derrubada do regime, caso ocorresse, provavelmente seguiria um roteiro de bloqueio naval, ataques aéreos contra a infraestrutura de comando e o apoio a grupos de oposição internos, buscando um colapso rápido do governo antes que uma resistência prolongada pudesse se organizar. As ameaças de Trump não se limitam a Cuba. Durante sua presidência e em discursos posteriores, ele mencionou a possibilidade de ações militares contra diversos países, incluindo Coreia do Norte e o próprio Irã, refletindo uma política externa assertiva e unilateral. Esses planos revelam uma visão de mundo onde a soberania de outras nações é secundária aos interesses de segurança nacional dos Estados Unidos. A ideia de tomadas amigáveis e mudanças de regime faz parte de um manual de política externa que prioriza a força. A retórica de Trump sobre Cuba serve como um aviso para outras nações. Ela sinaliza que, para sua ala política, a era de intervenções diretas não terminou e que a diplomacia pode ser rapidamente substituída pela força militar para alcançar objetivos estratégicos americanos. Entre tanques antigos e defesa popular, o aviso se amplia. Trump não fala só de Cuba, e o discurso dele chega ao Irã. A confirmação dos ataques ao Irã vem diretamente de Donald Trump. Em um pronunciamento à nação, ele afirma que a ação militar foi necessária para defender o povo americano de ameaças iminentes representadas pelo governo iraniano. A justificativa oficial se baseia em inteligência que apontava para planos iranianos de atacar pessoal e interesses americanos. Trump enquadra a ofensiva não como um ato de guerra, mas como uma medida defensiva preventiva, destinada a neutralizar um agressor. Em uma postagem em sua rede social, Trump também conecta a ação militar a uma suposta tentativa do Irã de interferir nas eleições americanas, adicionando uma dimensão política interna ao conflito e acusando Teherã de tentar minar a democracia dos Estados Unidos.
A opinião pública americana reage de forma dividida. Parte da população apoia a ação, vendo-a como uma demonstração de força necessária. Outra parte teme o início de uma nova guerra prolongada no Oriente Médio, com custos humanos e econômicos imprevisíveis. A relação entre Estados Unidos e Irã nem sempre foi de hostilidade. Antes da Revolução Islâmica de 1979, os dois países eram aliados próximos, com Washington apoiando o regime do Shah. A tomada da embaixada americana marcou o início de décadas de inimizade. Quando um presidente confirma ataques em cadeia, o país se divide, e o mundo responde na ONU, onde uma palavra pode virar faísca. A reação internacional ao ataque é imediata e polarizada. Aliados tradicionais dos Estados Unidos, como Reino Unido e França, expressam preocupação com a escalada, mas evitam condenar a ação diretamente, pedindo contenção de todas as partes envolvidas. Outros países, no entanto, condenam a ofensiva de forma veemente. A Rússia classifica os ataques de Estados Unidos e Israel como uma agressão e uma violação flagrante do direito internacional, alertando para o risco de uma catástrofe regional. A China também se manifesta pedindo calma e moderação. Pequim, um grande comprador de petróleo iraniano e parceiro estratégico de Teherã, se opõe ao uso da força e defende o retorno ao diálogo e à diplomacia como única saída para a crise. No mundo árabe, as reações são mistas. Monarquias do Golfo, como a Arábia Saudita e Emirados Árabes Unidos, que veem o Irã como uma ameaça existencial, apoiam silenciosamente a ação militar, embora não o declarem publicamente para evitar a ira popular. A divisão global reflete a complexa teia de alianças e interesses que define a geopolítica atual. O ataque ao Irã não é apenas um confronto entre três nações, mas um evento que força todos os países a escolherem um lado em um tabuleiro cada vez mais perigoso. Com aliados cautelosos e Rússia e China em alerta, a mensagem vira teste de poder, e o mercado sente antes dos governos. A intenção de Trump, segundo analistas, é reafirmar o domínio americano no cenário mundial. A ação militar serve como uma mensagem não apenas para o Irã, mas para rivais como Rússia e China, demonstrando que os Estados Unidos não hesitarão em usar seu poderio militar. A economia mundial sente o impacto imediato. O preço do barril de petróleo dispara mais de 10% em poucas horas, com temores de que o Irã possa fechar o Estreito de Hormuz, uma artéria vital para o transporte de energia global. As bolsas de valores ao redor do mundo operam em forte queda. Investidores fogem de ativos de risco, buscando a segurança do ouro e de moedas fortes. A perspectiva de uma guerra ampla no Oriente Médio ameaça mergulhar a economia global em uma nova recessão. Para a economia iraniana, já sufocada por anos de sanções, os ataques representam um golpe devastador. A destruição de infraestrutura crítica e o custo de um conflito militar podem levar o país a um colapso econômico total, com consequências humanitárias severas. A estratégia de Trump, ao visar a liderança e a economia, busca uma vitória em duas frentes. Militarmente, degradar a capacidade de resposta do Irã. Economicamente, sufocar o regime a ponto de ele não conseguir mais se sustentar, abrindo caminho para sua queda. Petróleo dispara, bolsas caem e a máquina militar pesa no bolso. Porta-aviões custam fortunas diárias para manter no mar ativos. O poderio militar americano, com um orçamento anual de quase 900 bilhões de dólares, é incomparável. Possui 11 porta-aviões, enquanto o resto do mundo somado tem 13. Sua força aérea é a maior e mais avançada tecnologicamente. Israel, por sua vez, possui a força militar mais poderosa do Oriente Médio. Com um serviço de inteligência renomado, o Mossad, e armamentos de ponta, muitos desenvolvidos em parceria com os Estados Unidos, é um aliado formidável e um multiplicador de força na região. O Irã, com um orçamento de defesa estimado em cerca de 25 bilhões de dólares, aposta em uma estratégia assimétrica. Seu poder reside nos mísseis balísticos, na Guarda Revolucionária e em uma rede de grupos aliados que se estende do Líbano ao Iêmen. O domínio geopolítico americano, embora desafiado por potências emergentes, ainda se sustenta em sua capacidade militar global.
bases espalhadas por todos os continentes permitem projetar poder em qualquer ponto do globo em questão de horas, uma capacidade que nenhuma outra nação possui. O ataque ao Irã é, em última análise, uma demonstração brutal desse domínio. É um lembrete de que, no sistema internacional atual, a capacidade de usar a força de forma decisiva continua sendo o árbitro final do poder e da influência geopolítica. Com o domínio global exibido sem pudor, resta o final aberto. Ou o regime cai, ou a região afunda numa guerra longa. O futuro do Irã e do Oriente Médio está em aberto. A ofensiva pode levar ao colapso do regime, como desejam seus arquitetos, ou pode mergulhar a região em uma guerra devastadora, com consequências que se estenderão por todo o planeta. A caçada a Ali Khamenei em seu bunker fortificado simboliza o clímax dessa disputa. A sobrevivência do líder iraniano e a capacidade de seu regime de resistir determinarão se a aposta de alto risco de Washington e Tel Aviv será paga com uma vitória ou um desastre. O mundo assiste com a respiração suspensa. As explosões em Teherã, os mísseis cruzando os céus e as declarações inflamadas dos líderes mundiais não são apenas manchetes. São os tremores que antecedem um possível terremoto geopolítico de proporções históricas. A poeira ainda não assentou, e as consequências plenas desta ação militar ainda estão por se revelar. Uma coisa é certa: o Oriente Médio, e talvez o mundo, não será mais o mesmo depois desta noite de fogo, fúria e retaliação. Me fala se você acredita que o Irã, um país que possui mísseis balísticos e urânio enriquecido a 60%, consegue se defender dos Estados Unidos e Israel nesse confronto direto. Me conta se você é a favor da queda do atual regime e a execução do Ayatollah. E me explica por que acha isso. Muito obrigado por chegar ao final de mais um vídeo. Você é demais, eu te agradeço muito por isso. Se você ainda não é inscrito, não perca tempo, se inscreva aqui. Vale a pena, eu te garanto. E se estiver vendo da sua TV, é só apontar o celular pelo QR Code aqui do lado. Deixe seu like pro YouTube recompensar o núcleo da Terra. Se você curtir muito esse conteúdo, ajude nosso trabalho clicando em valeu. É muito, mas muito obrigado pela força de sempre. E a gente se vê na próxima matéria.